Quando a gente acha que a esquerda não consegue ir ainda mais baixo do que eles vão normalmente, somos surpreendidos. O que estão fazendo com a ministra Damares é completamente abjeto, e é abjeto por vários motivos. A gente vai cobrir todos eles aqui, mas antes, como sempre, eu vou pedir para você se inscrever no canal do MBL, para você clicar no sininho para ficar bem informado, e se você gosta do nosso movimento, para você acessar www.mbl.org/contribua. Tá bom? Então vamos ao caso da ministra e o pé de goiaba. A história, para quem não sabe, é muito séria e muito pesada. Basicamente, a ministra começou a ser estuprada por um tio quando ela tinha 6 anos de idade, né? E foi sendo estuprada até ela completar 10 anos. Quando ela completou 10 anos, ela já não aguentava mais. E esse tio, né, fez com que ela se sentisse culpada por toda aquela experiência e fez com que ela perdesse, olha só que pesado isso, que ela perdesse até a perspectiva de ir para o céu, né, na cabeça dela. Isso tem um relato dela contando, é realmente bem pesado. E aí ela ela quis se matar, né, subiu numa goiabeira com veneno, para tomar veneno, e aí ela teve uma experiência sublime, teve uma experiência religiosa. Basicamente, enquanto ela estava lá em cima, né, da goiabeira tentando tirar a própria vida, com veneno, ela viu Jesus. E é isso que a esquerda está fazendo pouco caso, está fazendo chacota. E não são pessoas aleatórias no Twitter e na internet, né? Não são só essas pessoas. Você tem aí formadores de opinião que se dizem sérios, você tem meios de comunicação, empresas que estão tirando sarro, né, de uma experiência religiosa de uma pessoa e de uma pessoa que estava sob um trauma, né, que uma pessoa que estava numa situação delicada. É uma coisa muito, muito baixa, uma coisa muito abjeta, uma coisa realmente escrota que me surpreende ainda ver esse tipo de coisa. Eu sei que da esquerda a gente pode esperar qualquer coisa, mas esse tipo de coisa me deixa muito surpreso. Então uma coisa que a gente precisa falar para essas pessoas que estão tirando sarro da ministra é o seguinte: dentro da experiência religiosa humana não existe espaço e não existe ridículo. Pô, você pode achar aí que a ministra vê Jesus na goiabeira é uma coisa ridícula, mas sei lá, às vezes você também é uma pessoa espiritual que acredita, por exemplo, no kardecismo, que alguém incorpore um espírito, e para uma outra pessoa isso também possa parecer ridículo. Ou você é alguém que, sei lá, usa ácido lisérgico e você tem uma visão, né? E essa visão é espiritual para você de alguma forma, e você acha que aquilo faz sentido. Por exemplo, sei lá, você viu um ursinho carinhoso gigante, ele te deu uma revelação sobre a sua vida, aquilo também poderia ser ridículo para outra pessoa. Só que não, a experiência humana, pela própria natureza dela, a experiência religiosa, não cabe ridículo. Então, se você acredita, né, em alguma espiritualidade, você não tem valor você julgar a experiência religiosa do outro enquanto ridícula, porque as suas também podem ser avaliadas enquanto ridícula por um terceiro observador. E se você é um ateu, você tem que reconhecer que esse tipo de experiência faz parte da existência humana, faz parte da experiência e da vivência humana. Para além disso, né, para além dessa questão da subjetividade humana, você tem uma agenda política que se desdobra em duas coisas, né, que está apoiada em duas coisas. A primeira coisa é essa agenda que já existe, que todo mundo já conhece, de você desqualificar a visão de mundo evangélica por si só. Por ela ser uma visão mais conservadora, por ela ser religiosamente a visão mais conservadora que a gente tem em abundância no Brasil, toda a mídia progressista já quer desqualificar ela, já acha que ela não tem o direito de existir, já ridiculariza ela por si só. A segunda, né, é a questão da própria ministra enquanto pessoa, e agora que ela ocupa um cargo, né, um cargo de poder, um cargo que vai deliberar sobre coisas que a esquerda é muito rígida, né, nas suas visões. A esquerda tem muito medo do que ela pode fazer. Então existe essa segunda coisa, né, essa segunda força que visa aí desqualificar a ministra enquanto pessoa, né, porque ela seria aí uma mulher maluca que estaria agindo de forma não racional no seu trabalho, o que não tem nada a ver. E outra coisa que é muito bizarra e é muito conveniente é que a esquerda está fazendo piada com uma vítima de estupro, com uma vítima de estupro infantil, né, que era uma criança vítima de estupro. E eles estão fazendo piada com isso, e isso é realmente muito baixo. Eu vou ler aqui algumas das piadas que algumas pessoas fizeram só para dividir com vocês, porque isso não pode ficar no escuro. As pessoas têm que ver o que essas formadoras de opinião estão falando, ver quem é quem. Isso tem que ficar bem claro, porque isso é uma coisa realmente muito baixa. Primeiro, assim, um dos mais surpreendentes, a revista Globo Rural falou o seguinte: subir na goiabeira para tentar ver Jesus pode ser perigoso. Prefiro atividades mais calmas, como cultivar a fruta. Cara, vocês são
uma revista, vocês têm uma responsabilidade institucional. Como que vocês, enquanto revista, fazem piada com valores religiosos das pessoas? É bizarro isso, é cretino. Marcelo D2 falou, é laranja, é goiaba, tá uma feira, é isso. Eu tenho certeza absoluta que o Marcelo D2 já deve ter visto muita coisa, né, sob efeito de droga, e deve ter atribuído valor espiritual para várias dessas coisas que ele viu, e ele tá lá fazendo piada com isso. Isso é uma hipocrisia do Marcelo D2. Marcelo Rubens Paiva, né? Goiaba na Palestina, não, era cajueiro, cupuaçu, açaí. Enfim, outra do Marcelo Rubens Paiva. Quando a goiaba caiu na cabeça de Jesus, ele escreveu a lei da gravidade. Que coisa baixa. Noblar mandou essa aqui, ó. Brasil acima de tudo, Deus acima de todo, Jesus no alto num pé de goiabeira. Será que o Noblar não tem nenhuma experiência religiosa também, que as outras pessoas poderiam achar ridícula? Outro, Gilberto de Menstein, né? Ele que já se provou assim um dos campeões brasileiros do mau gosto quando cobriu de forma completamente abjeta o caso da Chapecoense no seu blog Catraca Livre, também não ficou de fora dessa, né? Esse não perde uma chance de ser escroto, mandou. Só uma pergunta, se o vídeo de Damares Alves dizendo ter encontrado Cristo num pé de goiaba tivesse sido divulgado antes, ela mesmo assim seria indicada ministra? Aí de novo aquela agenda que eu acabei de falar de desqualificar ela enquanto pessoa para dizer que ela é incapaz de ocupar o cargo. Então basicamente é isso, né? São duas lições que a gente tem que tirar aqui. Primeira, que a experiência religiosa das pessoas é subjetiva e pode sim várias serem vistas como ridículas por terceiros, mas isso não invalida elas enquanto experiência religiosa. Tá? E segundo, atacar pessoas pelos seus valores religiosos e dizendo que por isso, ou tentando afirmar que por isso eles não podem ocupar cargo público, é discriminação. Tá? Isso é discriminação religiosa e isso é uma coisa muito ruim, isso é uma coisa que não vai ser tolerada. Tá bom? Um abraço. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.